Tá na área o futebol sulista com aquele que só bate escanteio curto, Roberto Peruso. Olá, boa sexta-feira pra você, tá começando mais um Tá na Área Sulista. A gente vai falar hoje de Copinha e da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Brasil de Pelotas entra em campo nessa sexta-feira contra o Náutico. Junto comigo, André Moreira, Mário Ducati, Marlon Lima, tudo certo com vocês? Tudo certo. Tudo bom. Tudo beleza. Vamos lá, começar pelo Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro, Marlon? Vamos começar pelo Brasil de Pelotas, que na última rodada empatou em casa contra o Lanterna. Que resultado decepcionante. E jogou pior, né? Jogou mal. Jogou pior. Mas embora tenha levado um belo gol, o Lucas Soteiro, sim, ele... Aos 2 minutos, né? Aos 2 minutos. Fez um belo gol fora da área, ele botou na gaveta, o Eduardo Martins não teve chance. Mas o Brasil empatou rapidinho, 7 minutos depois, né? Aos 9 com o Felipe Garcia, com o Ramon, desculpa. Num belo passe do Diogo Oliveira. Mas continuou nisso, né? O Brasil não... E o segundo tempo, a gente pode até falar que o Sampaio Corrêa foi melhor. Sim, o Sampaio Corrêa foi melhor. Não sorte que não conseguiu transformar em gol, né? Exatamente. Senão o Brasil teria perdido 2 pontos, mais 2 pontos em casa. Mas enfim, né? Tá ali com 45 pontos e tá em sexto lugar. E a gente teve essa semana uma pesquisa que mostra as chances do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que é a situação do Brasil de Pelotas, Mário? Interessante que ainda há chances de título. Opa, O Brasil de Pelotas 1%. tem 1% de chance. ainda dá. 7 pontos do Atlético Cristão Goianiense. Garcia, né? Tá. São 19% de chances de chegar ao G4. 19%. Ou seja, tu já tem uma queda, né? Tu já tem um decréscimo Caiu ali, de né? 32%, né? E muita gente na briga, né, Marlon? Tem. Porque na frente do Brasil temos o Náutico, que vai jogar hoje, contra o Náutico hoje, temos o Londrina e o Avaí. E atrás ainda tem uma turma com ali 43 temos, pontos. o ali. Bahia tá em sétimo com 43. Até o Luverdense dá com 42 ali, Até se o tiver um Luverdense, sprint. é. Sim, A Série sim. B é um campeonato assim bem parelho. Os times, Sim. A pontuação nunca varia além disso aí. Se botarem G6, né? Botar um G6, né? Se botasse G6, o Brasil tava na Série A hoje. Não, acho que tá complicado. O Brasil perdeu muito o rendimento da primeira fase. Tô com lanterna. Pois é, aí não tem outra coisa que resume isso. E pra tu ver a situação, o Náutico tem a mesma pontuação do Brasil de Pelotas e as chances de classificação para a Série A é de 34% contra 19%. 19. Lógico, é que tu olha o retrospecto da equipe nas últimas rodadas, exatamente. Tu olha as partidas que vai fazer, né? E o Náutico hoje ele tem uma vitória a mais, sem entrar em campo contra o Brasil. Também. Pois é. Então ali, o O Náutico tem desempate tá na 13 frente. vitórias e o Brasil tem 12. Então só por isso já aumenta as chances, porque o Brasil, no caso, precisaria de algumas rodadas. Se ele não tivesse o confronto direto contra o Náutico, precisaria de 2 rodadas para passar o Náutico. O caso jogo é Náutico aqui vencesse. ou é lá? O jogo é na Arena Pernambuco, É complicado. às 9 horas da noite. Torcida do Timbu vai estar... Olha. Olha, é um jogo tão difícil quanto o do Juventude. Pois é. Claro, dadas as proporções, né? É um jogo Acho da que Série B, a pontos torcida não vai corridos aparecer tanto. contra mata-mata. Não vai mas comparecer A tanto. torcida do Náutico, eu acredito que ela compareça um pouco. É, Embora eles não tenham aderido tanto à Arena Eles não Pernambuco. compraram a verdade. ideia da Arena Pernambuco. É porque era outro clima na E uma arena, coi- no Aflitos. E né? uma coisa que quebrou um pouco do Náutico, né? Porque o Náutico ele tinha como grande trunfo dele jogar nos aflitos, né? Aquela sim, história era. do alçapão lá, caiu lá e o estádio pequeno, acanhado, A grama também é diferente, que ela deixava o campo mais pesado, os jogadores reclamavam disso. Pois é, e agora nesse estádio moderno, o Náutico perdeu muito da sua força, principalmente também pelo fato da atmosfera, né? Sim. Era uma situação parecida com o Atlético Paranaense na Série A, né? Que quando joga na Arena da Baixada é outra equipe, porque o gramado é diferente, porque, Sim, exatamente. porque o rendimento é diferente. Ou até mesmo, se a gente trazer pra nossa realidade, o Zequinha, né? Pois é, Zequinha. também. Mas então o Brasil joga hoje às 9 da noite contra o Náutico. E temos aqui a classificação? a classificação. Vamos lá. Temos o Atlético Goianiense, é o primeiro colocado, Passou 52 o Vasco, hein? pontos, passou o Olha Vasco. Vasco que perdeu para o Paysandu por 3-1 lá na Curuzu.
Um tapa na cara do Vasco. Um Cara, tapa o na cara Vasco- do Vasco. O Vasco é né, vice? Vasco. Mas o Vasco vai, porque em terceiro lugar o Avaí tá 3 pontos atrás, com 48 pontos. Ah, mas o Vasco tem que se cuidar, hein? Tem que se cuidar. E com os mesmos 48 pontos, mas com uma vitória a menos, temos o Londrina. Ah, o Londrina é a mesma situação do Brasil de Pelotas, mas o time deu um print final, né? Deu, Porque deu, subiu deu. junto. E a equipe do Londrina eu acho melhor do que a do Brasil de Pelotas. Pra ter uma ideia, nos últimos 5 jogos empatou 2 e ganhou 3. Ah, Sendo olha que aí, 3 em sequência. E o Brasil de Pelotas, os últimos 5 jogos? O Brasil de Pelotas nos últimos 5 ganhou 2, empatou 2 e ganhou 1. Irregular. É uma- tá na irregular, média dele, irregular. É que, na verdade, tu vê as duas equipes ali na frente dele, o Náutico, o próprio Londrina e o Avaí, né? Ganharam demais, né? O Avaí vem com 5 vitórias seguidas aí, né? Então, O Avaí tava perto da zona de rebaixamento. Sim, né? o- Conseguiu uns o prints Avaí bons. tem 5, o Londrina tem 3 e o Náutico tem o Náutico 4. Tem 4. Quatro Então é isso que tá vitórias. acontecendo. Não é que o Brasil de Pelotas ele deu uma diminuída na É porque força. o começo foi muito bom, né? Só que os outros é que estão jogando tão melhores. então, bem. Esses times, eles, tirando o Londrina, eles costumam figurar na Série A. Exatamente. Volta e meia. Uhum. Então eles têm aquele sprint assim do meio Aquela pro final da pegada, né? aquela pegada, isso. Eles sabem o que é Cascudo. preciso para ir pra Série A, né? Isso, Afinal, isso. já foram. Tanto é que o Avaí começou a jogar agora. Pois é. Não porque eles programaram, mas porque deu ali o ânimo, né? Essa vai ser a 30ª rodada. Vamos dar uma passada pelos próximos 3 jogos do Brasil para ver se a situação pode melhorar depois desses jogos. Vamos lá então. Na outra rodada o Brasil fica no Nordeste, Esse aí é encardido. mas ele Esse vai é- descer um pouco, vai é a embaçado. Salvador jogar contra o Bahia na Fonte O Nova. Bahia. Bahia. O Bahia tá atrás do... O Bahia tá 2 pontos atrás ali E o Bahia É um quer... da turma do 43, né? O turma do Bahia do Turma do 43. 40. E depois desse jogo, na 32ª rodada já daí. 12ª rodada, aí o confronto Brasil direto, vem né? receber no Bento Freitas o Londrina. Complicado. Temos aí 3 confrontos 3 diretos. jogos. Né? E a última dos próximos... Vai a Joinville enfrentar o Só que o Joinville não tá querendo cair, né? Então, o Brasil tem uma sequência de 4 jogos bem complicados. Sim, Bem complicado. se conseguir... Se sobreviver dessas 4 partidas aí e tiver no G4, acho que... Será que... eu vamos, acho que fica. vamos passar então o resto bem rapidinho. 34ª. 34ª rodada é em casa também, mas contra o Vasco, né? Cadê os jogos fáceis? Quando eles foram parar? Já foram, passaram, tá. acabou ontem. Desculpa, Sampaio acabou na última Correia. terça-feira contra o Sampaio Correia. Agora Agora só pedreira, porque irmão. depois o Brasil Puxa vai vida. no Serra Dourada enfrentar o Vila Nova. O Brasil não tem chance de Não. rebaixamento ainda. Não, o Brasil, quando alcançou os 45 pontos, já se garantiu na Série B do ano que vem. 36ª. E na penúltima rodada, Antepenúltima. na antepenúltima, Ah, esse aí tem que dar ali um tapa no recebe Oeste. o Oeste, o dia 12 de dezembro, de novembro, né? Tendo visto o empate com o Sampaio. Isso. Na penúltima rodada, vai enfrentar o Ó, CRB. confronto direto também. B. Só time lá de cima, só Isso, pegou isso. o Tirando- Joinville e O o Londrina, né? E o Oeste aqui. e o Oeste. E o Oeste. Ah, tá louco. E a última rodada... na última Ah, rodada- Vamos imaginar que na última rodada o Brasil de Pelotas tá com chance. Com quem que enfrenta? Confronto direto contra o Avaí. tá louco. E é na ressacada, Ah, tá louco. fora de casa. É, irmão. Ó, vamos dizer, a gente tem a 30ª, são 9 rodadas e pelo menos 6 confrontos diretos. Isso. Algo em torno desse número. Eu sei. São 7, porque tirando o Jack E o Oeste? e o Oeste é tudo confronto Ah, direto. tá louco. 7 E confrontos. mais jogos fora, né? E mais jogos Mais fora. jogos. Portanto, é que nesses próximos 4, 3 são fora de casa. Mas ninguém tem vida fácil em campeonato, né? Não Então o próprio Vasco tá perdendo, tá irregular. Mas pro que o Brasil precisava era isso aí, tá? Então, Tá bom. esse, o Brasil de Pelotas, lembrando, joga hoje, que hora? Hoje às 9 horas da noite. Será que tem transmissão esse jogo? Acredito que Olha, tem. deve Porque é um ter. dos poucos jogos. Deve Porque é um dos pode jogos ter, né? interessantes de sexta. Quais são os jogos de sexta? Jogos de sexta aqui temos Os jogos de sexta-feira, claro que são sempre 2 ou 3 e que sempre são, ó... Ó, temos o Goiás contra o Bragantino sei no Serra Dourada, só que às 8h30. Às 8h30 também tem Criciúma e Vila Nova no Heriberto eu Rios. acho que vai passar Náutico E e às, Brasil, e hein? às 9 É. horas tem Náutico e Brasil. É o que tem mais apelo, Sim, mais né? peso, né? Pois é.
Esse o Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro, que só tem pedreira agora. E- Agora vamos trocar a chave, mano. Só antes de trocar a chave, mas opa. hoje, daqui a pouco, tem o pré-jogo do Brasil no site. Já É com a verdade. escalação do Brasil e a provável escalação do Náutico. A cobertura mais completa no Sulista. Isso. Porque o Sulista FC é o quê, Mário? É a casa do futebol gaúcho. Nossa, tá Olha louco. aí, hein? nossa. É isso aí. Agora a gente vai começar a falar da casa, da mãe, do pai do André. Porque é a copinha. Vamos lá. Tu gosta da copinha? Eu gosto da copinha, porque futebol, no estilo da copinha, é bom de ver. É bom de ver. Não tem gente no estádio direito. Quero da Quero Rasante. da rasante. É bom de ver, é bom de ver. Vamos Última ver. rodada ainda, né? A última rodada, ainda tem mais essa. Mas a questão que é a última rodada, mas as definições já estão todas feitas, né? Olha, a maioria dos grupos, sim. Mas alguns ainda podem ter aquela troca ali no G4 que passa para a próxima fase, no caso. Aquele bom e velho Vamos troca-troca. começar pela região metropolitana contigo, Mário. A região metropolitana a classificação primeiro, né? Vamos lá. Vamos com a classificação. São José em primeiro lugar com 20. Em 9 jogos, 6 vitórias e com saldo de gols 21. Em segundo, Aimoré também com 20 pontos, mas a diferença do saldo é de 12. Em terceiro, o Novo Hamburgo com 18 e o Igrejinha com 11, fechando o G4. Crise no Novo Hamburgo porque não está com 20 pontos. Mas olha o detalhe. Os outros dois times, então, Sapucaense e Novo Horizonte, estão fora da competição Estão fora já. da competição. Próxima rodada tem Aimoré e São José. Olha que jogo. É um jogo que define diretamente, né, A liderança a do grupo. liderança do grupo e o próximo chaveamento, né? É exatamente isso que eu tava comentando, né? Eu não tinha entendido. A troca É. ali interna no G4, ela pode mudar entre você se enforcar na próxima fase e você ir livre para Ou, né, o Imagina o Aimoré conseguir a vitória, vai enfrentar o Igrejinha, melhor do que o Novo Hamburgo. Pois é. E os dois empatando e o Novo Horizonte e o Novo Hamburgo ganhando do Sapucaense, Tem que ver o saldo daí. chegará a 21. Mas e o saldo? Só que, o Os três saldo, chegam a do, 21, só que o sim. saldo do São José é melhor. Mas caso... Pode Contra quem? substituir pelo Aimoré. O Aimoré Isso. pode cair para terceiro. Contra quem que é mesmo Novo Hamburgo? Novo Hamburgo e Novo Horizonte. Pode dar uma tapada não, de Novo gol. Horizonte não, Sapucaense. Dá pra dar uma tapada de gol aí, vai ser. Não muda nada. não vai mudar muito. Tá, ali. a questão, então, os outros jogos da região metropolitana, confirma todos pra gente, então. Bom, então vamos passar limpo então no Cristo Rei no dia 8 de outubro, às 3 horas da tarde, Aimoré e São José. Também no dia 8, no Antônio Carlos Schwigel. Isso aí. Schwigel. Schwingel. Isso aí. Igrejinha recebendo o Novo Horizonte, também às 3 horas da tarde. E também às 3 horas da tarde, no mesmo dia, o Novo Hamburgo recebendo o Sapucaense. Vale lembrar que a Estádio Federação do Gaúcha, André, antecipou todos os jogos, Sim. né? Todos os jogos serão sábado, né? Sim, Sábado. todos vão ser Amanhã, no sábado. amanhã. Amanhã. Dia 8. Porque o que a federação deu como motivo a deixar que a preparação dos times tivesse um dia a mais, porque provavelmente na próxima quarta-feira a gente vai ter o primeiro mata-mata já, né? Já tá pra próxima quarta? Ou no domingo, mas um dia já faz diferença, Não, né? claro, mas... É. Eu achei que ia ter mais tempo, pra te falar a verdade. Achei Será? que eles dar uma folga maior pro time, mas... Não sei, vai ver. Mas é porque tem um lado também, ó. É que já são semifinais, eles podiam dar mais tempo também. Só que a gente já tá, tipo daí a gente já vai estar na metade de outubro, quando vê dezembro. É porque tem a questão também de que o campeonato é grande, né? Depois Pois é. depois desse G4 aqui, em que primeiro enfrenta quarto, segundo enfrenta Isso. terceiro, sobra 2, faz a final do grupo, sobra um de cada grupo, pega o segundo melhor colocado de todos os grupos e faz um outro quadrangular. Isso que é o... É muito longa essa competição, eu achei E é muito possível que um clube ganhe a Supercopa sem ganhar nenhuma Copa. É provável. Que é o segundo Entendeu? colocado. É né? provável, é bem provável. Tu quer falar do que agora, André? Eu quero falar do grupo da região norte, pode ser? Vamos lá. Pode Vamos ser? com a região norte, sim. Vamos lá. Região norte, como eu tinha comentado, já está definido. Já tá Como a definido. gente tinha conversado ontem, só os se quatro. for hipotético, né? Aconteceu o PRS levar uma goleada histórica e o Juventude... Que é exatamente a zebra do grupo, né? Porque vamos para a classificação Vamos para o lá. pessoal entender. O Ipiranga está em primeiro lugar com 22 pontos. Em segundo, o Caxias com 15 pontos. O Ipiranga abriu uma boa vantagem aí nos últimos jogos. Em terceiro lugar, a Apafute com 14 pontos. E o PS Garibaldi atualmente em quarto com 12 pontos.
Esses 4 classificam para a próxima fase. Está classificado. Fora da classificação tem o Juventude com 9 pontos e o Carazinho com 2 pontos. O que o Roberto estava comentando é exatamente a possibilidade do que acontecer no último jogo, na última rodada. O Juventude vencer, Isso. o PRS perder e o Juventude conseguir cobrir um saldo de 9 gols para passar do PRS. Teria que meter uns 2 Alemanha e Brasil aí, um 14-2 para chegar do lado de lá. É, bem isso. Mas aí vamos pros jogos que ajudam Vamos a lá. entender Vamos lá. que há a possibilidade Ah, sim. de um 10-0. Porque o Juventude enfrenta o Carazinho Olha aí, ó. no... Temos um jogo, Nas hein? Castanheiras. nas de novo. Castanheiras, Nas em Farroupilha? Castanheiras. Isso, Farroupilha. Aqui em Farroupilha do lado. Isso aí. E então é um jogo ali do quinto colocado com o sexto do grupo. O Carazinho fez uma campanha bem complicada durante o grupo, durante a primeira fase. Sofrível. Sofrível, eu diria. Concordo. com esse Só não mais do que de um time da Zona Gostei Sul. desse sofrível. É bom esse sofrível. Um certo time da Zona Sul. O Ipiranga enfrenta a Apafute no Colosso da Lagoa e o PRS pega o Caxias, uma Olha pedreira aí, lá em Garibaldi, no Alcide Santa Rosa. Pedreira pro Caxias, né? Mas tem outras. Mas tem outra situação aí que pode acontecer. Vamos pra tabela de novo? Vamos. Voltar pra tabela da região Voltamos norte. para a tabela. O PRS vence seu jogo. 15 pontos. 15 pontos. Quantos pontos tem o Caxias? 15 pontos. 15 pontos. E aí? Será que o PRS não consegue pegar a segunda posição? Sabe o que é engraçado? Sabe o que é o saldo do Caxias? 9 gols. 9 gols. Do PRS, 0. Zero. Tem que meter o mesmo 14-2 para conseguir ir pro segundo lugar. Só que fazer 14-2 no Caxias Não, na verdade, um 5-0. do né? Cláudio Vink. Porque 5 tu a tira 0, cinco exatamente. do Tem que Caxias, tirar. né? Olha aí, a matemática é E uma do jeito que o coisa. Caxias está desunido no momento, né? E o Apafute enfrenta o Ipiranga. O Eu Apafute acho mais provável, minha opinião pessoal, que o PRS vença, a Apafute perca, o PRS faz 15, a Apafute fica com 14, o PRS Olha sobe aí. pro terceiro lugar, enfrenta o Caxias. enfrenta o Caxias na segunda fase, que dos males o menor, melhor do que o Caxias, melhor do que o Ipiranga. Melhor que o Ipiranga, na segunda exatamente. fase. Então essa é a situação. E vale lembrar sempre como é que é o formato da próxima fase. São quatro equipes, as 4 primeiras colocadas de cada grupo. Primeiro enfrenta o quarto. Do mesmo grupo. Do né? mesmo grupo. Primeiro enfrenta o quarto, segundo enfrenta o terceiro. Uhum. Esses chaveamentos sobram 2, esses 2 fazem a final do grupo e vence a etapa do grupo. Segue para as próximas e vai segundo melhor colocado de No cada geral. grupo, outro quadrangular e continua. Isso, a situação na região norte. Zona sul é contigo, né, Marcos? Zona Sul, tá tudo definido. Hoje, ontem à tarde, tivemos uma goleada histórica. Um tapa na cara. Tivemos Da um Brasil e Alemanha. O Internacional meteu 7-0 no Guarani de Bagé. O Guarani de Bagé que terminou Sabe quem foi a estrela do time? Depois tu vai falar quem foi a estrela. Sim, sim. Então fala. Mas eu falar agora. O Brenner, Brenner, ex-Juventude, 3 foi. gols. 3 gols num jogo só. Vai pedir música. Pra gente. Isso, A gente vai a casa do futebol gaúcho. caso do né? futebol gaúcho. Então vamos pra tabela, depois Vamos. desse jogo. O Inter fechou ali o último... fechou, porque a última rodada ninguém vai passar. O Inter tem 15 pontos, primeiro lugar. O Bagé tem 11 pontos. Não passa Então mais. não passa mais. O Inter já é campeão desse grupo. Aí temos uma definição que vai ser ali por segundo, terceiro e quarto. O São Paulo tem 10 pontos. Isso. E o Grêmio tem 9 pontos. Então o segundo pode mudar, o terceiro também, o quarto. Tem esse jogo ainda. E tudo vai depender nessa chave, porque são 5 equipes, uma folga. Quem que folga nessa rodada? Quem folga nessa rodada é justamente o time que levou 7-0 do Inter. Ah, o Guarani Só de temos Bagé. confrontos diretos. Então, Olha aí, ó. então vai já ser vamos boa. dar a tabela aqui, ó. No dia 8, sábado, amanhã, às 3 da tarde, tem Grêmio e Bagé. Olha No aí, Hélio ó. Dourado, no CT Hélio Dourado. E no mesmo horário tem Inter e São Paulo, no Namorada dos Queros-Queros. Olha que interessante, mas o Inter vai jogar quinta e sábado, né? Isso. Pois é, verdade. Jogou ontem e vai jogar amanhã. Olha aí, ó. É time sub-20, então... Não vai sentir muito. Os meninos estão correndo, né? Isso, Estão com saúde. Então... O interessante é que a dupla Grenal vai terminar em casa, jogando em casa, né? pois Então é. eles podem fazer resultado. O Inter pode ir a 18 e o Grêmio pode ir Passar a e ficar em 12. segundo. O Grêmio pode ficar em segundo. E daí,
o que pode se dizer é que surpreendente foi o monopólio do Inter nesse grupo, sendo que é um time sub-20, mas o Grêmio não foi tão bem, né, no começo. Não, o Grêmio não foi. Inclusive, ele tá em quarto lugar e perigando ficar aí, né? O Grêmio só não foi pior que o Guarani de Bagé. É porque o Guarani... Porque não é possível, né? Porque não é Mas possível. o Mário acompanhou bem a terceirona e ele vai saber falar sobre isso. O Guarani Fez mudou um totalmente bom- o time. E fez um bom desempenho na terceirona, né? E acabou alterando toda a equipe Pois do é. plantel que tinha. Inexplicável. E fez essa Copa medonha, né, cara? Só uma Sofrível dúvida. também. Trocou o elenco vendendo jogadores? Eu acho que os jogadores tiveram proposta, mas não É. vender, porque na terceirona gaúcha não existe Tinha porque vender. tu faz o não, contrato não. ali, acabou, daí Isso, tu contrata isso. novos e daí vai. Não, eu perguntei exatamente É, sim. procurando uma explicação Pra fazer pra caixa, debandada, né, né? O técnico é o mesmo. Ah, tá, né? Mas Mas não o adiantou. técnico não Ta- joga. talvez o nível dos times tenha aumentado comparado Será? com a terceirona. Mas ele passou por cima nos dois confrontos na terceirona do Bagé. E o Bagé passou por cima do Guarani de Bagé. Sim, os Na dois Copa Eles clássicos. ficam se trocando, né, cara? Uma coisa que acontece muito na Copinha depende muito do momento do time. É uma competição em que o momento do time ele influencia muito. Então Se o faz- teu time tá bom, ele vai ir bem. Se ele tá mal, ele vai ir mal. Ele tá 2 meses, 3 meses mal, o Guarani então de Bagé. É. Os jogadores estão em clima Eles ritmo de beberam tanto na festa É. do acesso e até hoje estão meio grog. Meu festa. tom. Tomaram muita polar. não é publicidade. Mas é- se quiser. Mas se se quiserem pagar, né? Tem um espaço aqui no Sulista Polar, tá chamando. Name rights aqui. E eles tomaram muita polar e ainda estão em clima de festa. Só pra- pode, pô. Mas também puderam. Eles já divisão querem de emendar acesso. com o ano novo. Eu acho que é isso. Eu acredito que Eu também faria que eles isso. entraram mais pra... Não foi pra ganhar, porque o objetivo deles, igual como o Caxias, que era subir, o Caxias meio que largou a Série D. Exatamente. E Só que fez podem isso, unificar, né? Isso. Fizeram tem unificação. Pra outro. Pra outro debate. Mas Só isso é que questão se pra outro unificarem não adiantou nada Ah, toda essa uni- festa, né? A unificação da terceirona É o próximo. e da divisão de acesso. Antes da gente finalizar, a gente, mesmo antes da gente terminar essa primeira fase na Copinha, eu quero ouvir um destaque, uma equipe que cada um achou que foi surpreendente. Vocês tragam cada pra grupo? gente. Surpreendente ou um grande destaque? Um grande destaque, não, geral. A Geral. equipe, não o expoente técnico, mas aquele time que não esperava tanto e foi bem e passou de fase. Começa contigo, André. Eu vou destacar o PRS Garibaldi. Eu não poderia eu destacar fiz isso pra ouvir o PRS Garibaldi. Que clubismo desse Com André. eu sou clubista também. Com menção honrosa para a Pafute, que fez assim, uma fase de grupos muito boa. Mas o PRS vem aí de 2 meses, talvez um pouquinho Exatamente. mais de trabalho. E fez frente ao Ipiranga já com o elenco completo, né, o elenco profissional. Fez frente ao Juventude, que jogou com um elenco diferenciado, alternativo. E fez frente ao Caxias, que também são equipes de qualquer forma, são equipes de tradição. Então Claro. o destaque vai para o PRS pelo trabalho bem feito aí pelo Júlio César Nunes e comissão técnica que mandaram muito bem. Outro aspecto legal que é um time de Garibaldi e outro de Flores da Cunha. Que Isso. estão Na região. que estão aí, né? Mais 2 times da E Serra aí. faltava, né? Tinha um gap de times aqui na região que pode Sim. ser suprido por eles. Eu quero o teu destaque, Mário. Pode ser negativo? Pode, é um destaque. No próprio grupo aqui da Copa Larry Pinto de Faria, o Juventude. Chegar na última rodada e Praticamente eliminado. num grupo que, com todo respeito, Claro. PRS, que acabou de surgir, Claro. e a Pafute, o Juventude tinha que ter a obrigação. E ainda de mais estar com a entre os base boa que tem, quatro. né? Uma base boa. E dando uma passada pelos outros grupos, o Guarani, né, que a gente acabou de falar, fez uma boa Exatamente. terceirona e não conseguiu a mesma situação. E no grupo da região metropolitana, aconteceu aquilo que a gente esperava, né? Os Exatamente. 4 se classificaram. Deu a lógica, deu a Então, lógica. a única coisa que não fora do script nessa copinha foi o desempenho do Juventude. É Boa. verdade. mano. Voltando ao Guarani ali, o Guarani vai sair da Copinha sem ganhar um jogo. 2 empates apenas. Né? Mas o meu destaque vai pro Grêmio Esportivo Bagé, da Zona Olha Sul, aí, ó. que fez frente ao Inter e ao Grêmio. Ganhou do Grêmio, passou o trator no seu arquirrival, Exatamente. que 2 vezes, né? E tá ali lutando pela segunda colocação do grupo. Acredito que... bom, vai jogar contra o Inter agora, vai jogar contra o Grêmio. Mas Acredito dá que pra- fique. Se arrumar um empate,
fica em segundo ali. Merece ainda. ficar, Fica em né? segundo. Merece ficar Merece. pela campanha, Fez uma O boa Grêmio copinha. oscilou muito e nesse momento final só. Esse é o seu destaque, então. Esse é o meu destaque, Grêmio Esportivo Bagé. Eu vou me permitir fazer um destaque, mas um destaque diferente. Eu acho que dentro do que a gente teve, é muito legal a iniciativa que teve o Novo Horizonte. Porque claro. foi a primeira competição profissional que o time Também, teve. bom destaque. E é muito difícil tu ter a situação do PRS. É uma sorte fora do normal e competência também. E o Novo Horizonte foi com uma base totalmente do Sub-19 e olha, fez um campeonato certinho, honrou a camisa e como primeira competição conseguiu a primeira vitória, que é muito importante. É. Então, um destaque muito grande para o Novo Horizonte e que esse time cresça no cenário do futebol gaúcho. Fez mais que o Guarani, teve uma vitória. Exatamente. Deve Então, ter sido comemorada essa vitória, bicho. foi contra a Sapucaense. É isso aí, Na mas é última um rodada. confronto, é isso aí. Foi um confronto direto. Era de quem podia ganhar, né? Exatamente. Isso. Então era isso, a copinha, final de semana tem a definição e depois a gente volta com mais informações e a cobertura de todos os jogos vai estar onde, Marlon? Todo sábado vai ter, antes das 3 horas começam os jogos. Os pré-jogos vão estar no sábado pela manhã ou depois ali do meio-dia, mas tu vai conseguir acompanhar os pré-jogos e depois os pós dos jogos também com Só da copinha são 8 pré-jogos. 8 pré-jogos. A equipe na redação vai ter que se motivar. É conteúdo demais, é conteúdo conteúdo demais. Que como é que tu vai achar isso? facebook.com/sulista Vai estar FC todas as matérias ali. e também vai no Google e joga Sulista FC que vai aparecer lá no primeiro link. No primeiro. No Já são- primeiro link. Nossa, tá louco. Isso aí. Polar para nós. Essa é a mensagem final. Essa é a mensagem. Então esse foi mais um Tá na Área Sulista. A gente agradece a participação de vocês. Um abraço, até mais, tchau.